mais ricos do Brasil. Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês nesse dia. Hoje é um dia muito importante para nós. É um dia triste,
é um dia em que nós ficamos de luto. Hoje todos nós estamos de luto por Jesus. Hoje é um dia de oração, é um dia em que nós temos que rezar, jejuar, mas também é um dia de muita alegria. Um dia de alegria, porque no dia de hoje nós temos a maior prova de amor da humanidade, que foi a que Jesus deu por todos nós. E é com esse sentido que nós vamos iniciar o nosso dia, saudando a Santíssima Trindade, com o sentido eterno de gratidão a Deus por todo esse amor, gratidão a Deus pela nossa vida, pela oportunidade que Ele nos dá de passar por essa terra e de um dia estarmos na vida eterna junto com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui para mim não tem nenhuma pessoa, eu tô sozinha. Eu só tô vendo aqui a Nadir junto comigo. Será que tem mais alguém? Será que só estou eu e a Nadir? Mesmo que esteja eu e a Nadir, vamos continuar aqui, né, Nadir? Vamos fazer a nossa live hoje pro nosso Deus. Ele que nos ama tanto. Ele que nos amou tanto que Ele sofreu o peso da cruz com todos os nossos pecados, que Ele foi dilacerado, que Ele apanhou tanto, apanhou até a morte, que Ele foi todo chagado, né? As feridas dele foram todas para lavar com seu sangue os nossos pecados, que Ele carregou nos seus ombros o peso de todos os nossos pecados. Peçamos então a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Alguém pode colocar para mim se está tudo certo, se a live está certo, porque aqui para mim não está aparecendo nada. Nadir, você está aí? Tá tudo certo?
Alguém pode colocar, gente, se tá tudo certo pra mim? Pra mim aqui não tá aparecendo nada. Sei que muitos agora estão na hora santa. Muitos estão no rosário. Mas eu preciso de um ok só para eu continuar a live, porque para mim aqui não tá aparecendo nada. Eu tô sem saber se tá dando certo, se não tá. Como que tá, gente? Tá tudo certo? Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo? Alguém pode pôr para mim, por favor? Ah, agora eu vi um coraçãozinho. Pelo menos eu sei que tem alguém aí. Sueli tá aí, que bom. Então vamos dar continuidade, né? Vamos cessar as nossas orações, então. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Levanta agora a sua mão direita e vamos varrer da nossa casa tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que prejudica a nossa vida. Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora nós vamos rezar as 3 Ave-Marias, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E na primeira Ave Maria, eu quero pedir por todos os doentes, pedindo especialmente pela minha mãe Dora, que passa por um momento tão difícil, mas que em nome de Jesus vai passar. Que em nome de Jesus, em nome desse Jesus que sofreu tanto por nós, eu creio e eu confio que vai passar. Quero pedir também pela Giza, pela Lau, pelo Senhor Levi, pela Neuza Faria, pela Luísa, pela Marli, pelo Haroldo, pela Maria Tabaquim, pelo Fábio Namônico, pelo Wilson Ferezin, pelo José Firmino, pela Natália, pelo Pelé, pelo seu Zé Ricoldo, pela Dona Úrsula, pelo seu Moça, pela Maria Aurora, pela Esther, pela Tirene, pelo Manente, pela Tia Nair, pela Regiane, pelo tio Zeca. Quero pedir pela Lília Blanda, quero pedir pela Rogéria Nogueira, pela Rogéria Casagrande, quero pedir também pela Andréia Basso, quero pedir por todos os doentes que nos pedem oração e que no momento em que a gente aqui está falando, muitas vezes a gente esquece o nome da pessoa. Eu vou anotando, mas mesmo assim, às vezes na hora de falar, eu esqueço. Eu quero que Deus coloque cada um nessa oração. Deus sabe o que está, os que precisam e os que estão no nosso coração. Quero pedir por todos os aflitos e agonizantes, por todos os acamados, por todos os doentes do Hospital do Amor, por todos os acompanhantes, que é tão importante. Quero pedir por todos os profissionais da área da saúde, por todos aqueles que necessitam da infinita misericórdia de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na segunda Ave Maria, eu quero pedir pelas almas do purgatório, a conversão dos pecadores, a paz no mundo, pelo cessar das guerras, por todo o nosso clero, em especial pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Milton, pelo nosso sacerdote, Padre Santana, por todos os padres. Quero pedir pelos nossos grupos de oração. Quero pedir também por todos os servos, pela Lau, que é a nossa coordenadora. Quero pedir por todos os coordenadores, todos os grupos de oração, para que não desanime, para que a gente continue essa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E na terceira Ave Maria, eu coloco todos os aniversariantes, todos aqueles que nasceram ou que vão nascer nesse dia, todas as mensagens que eles receberem, que subam aos céus e desçam em formas de bênção sobre cada um. Quero pedir também pelas grávidas, por todas as mulheres que estão tendo o maior dom da vida, que é o dom de gerar uma criança no seu ventre. E peço em especial pela Maria Clara, a Maria Clara, que falta apenas alguns dias para ter a Maria Laura em seus braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Verdade, tia Silvia. A minha mãe está no colo de Deus e Ele está cuidando de tudo. Isso aqui me dá força para seguir. Amém? Eu demorei um pouquinho. É isso mesmo que eu estava lembrando, Rosângela, de colocar o nome do seu pai e da sua mãe. Eu estava aqui pensando, meu Deus, o nome deles, do seu pai, da sua mãe, do seu sogro. Mas o Senhor sabe de cada um
que precisa. E todos os nomes que são colocados aqui no rodapé da live estão todos os dias nas nossas orações. Eu demorei um pouquinho, né? Porque eu entrei, coloquei a música e vi que eu estava aqui estava sozinha, não tinha ninguém. Aí eu fiquei com medo de não estar sendo gravada a live. Então eu fui lá no quarto da minha mãe pegar o celular dela para eu ver se estava gravado. Mas louvado seja Deus, tá tudo dando certo, né? Graças a Deus. Que bênção, a Maria Clara virá dia 2. E nós estaremos aqui todos rezando para que corra tudo bem no parto da Maria Clara, para que a Maria Laura venha com muita saúde, que ela cresça em sabedoria, estatura e sabedoria, né? Então, como eu estava dizendo, eu demorei um pouquinho, porque eu fiquei com medo de não estar gravando a live. Muitos eu sei que hoje às vezes pensa que nem faria, né? Por causa que hoje tem hora santa, a Lau já me avisou que está na hora santa, e eu sei que muitos estão rezando, mas Jesus está conosco, isso mesmo, tia Silvia. Eu só precisava de um ok para que estivesse gravando a live, para que muitos possam ver mais tarde. Então vamos lá. O nosso santo de hoje é São Ludolfo, da Ordem Premonstratense, e um exemplo de zelo pela Igreja. Ele teve uma vida discreta, pouco se conhece sobre a origem desse santo até sua entrada para a vida religiosa. Entrou para a Ordem de São Norberto, a Ordem Premonstratense, conhecida também como Cônegos Brancos. Levou uma vida estritamente religiosa e tornou-se conhecido por sua entrega total à pregação da palavra. Tornou-se então chanceler da Catedral de Reisburgo, Ratzeburg, na Alemanha. Devido à sua fidelidade e empenho, foi indicado pelos seus confrades para que se tornasse bispo. Como bispo, enfrentou dificuldades em governar. O soberano de nome Alberto Urso, desejando governar sozinho, resolveu tirar o bispo Ludolfo de sua catedral, provocando uma enorme resistência. Exigiu que o bispo fosse tirado de lá, preso e torturado com muito sofrimento. Quando foi solto da prisão, encontrou refúgio com o príncipe João de Mecklemburgo, mas estava muito enfraquecido pela falta de alimento e veio a falecer em 29 de março de 1256. Foi sepultado em sua igreja e honrado como Marte. É venerado na região de Wismar, região da Alemanha, onde é lembrado pela sua luta em defesa da igreja. Sua memória é celebrada como Marte na Alemanha e em toda a ordem premonstratense, no dia 29 de março. Ó Deus, é a oração que a Canção Nova nos traz, né? Ó Deus, que fizestes do bem-aventurado São Ludolfo, bispo e Marte, arauto fiel de vosso nome, concedei-nos, vos pedimos, que seguindo o seu exemplo, preguemos o vosso Evangelho a todos e perseveremos na construção do reino de vossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que São Ludolfo interceda por nós, para que possamos ser defensores da Santa Igreja, fiéis ao chamado de Deus e pregadores autênticos do Evangelho. São Ludolfo, rogai por nós. A primeira leitura de hoje, ela está no livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e
concedendo-lhe coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. As suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante dos que os tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justo inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura é a profecia de Isaías. Isaías, ele tem uma visão e narra tudo o que aconteceria com o Messias quando ele viesse. Quando ele fala desse servo, esse servo é Jesus. É Jesus. Lá no Antigo Testamento, Isaías já diz a profecia de tudo o que aconteceria, né, com o servo, e esse servo é Jesus. Todas as dores, as humilhações que Jesus iria sofrer, tudo por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Jesus, ele um homem santo, que passa por todo esse sofrimento por causa de nós, por amor a nós, ferido por nossos pecados. Suas feridas eram o preço da nossa cura. A cruz de Jesus gerou a paz entre nós. A cruz de Jesus gerou a paz entre nós e Deus. A maior prova de amor da humanidade, Isaías, ele está falando nessa profecia que iria acontecer. Jesus foi golpeado até a morte por nossos pecados. Isaías, no Antigo Testamento, né, ele já faz essa profecia. Então, que hoje todos possamos meditar essa palavra, todos nós possamos pedir perdão a Deus. Hoje é um dia de muita oração, meditação e jejum, porque hoje é um dia de luto.
Hoje nós cristãos, nós católicos, estamos todos de luto por tudo que o Senhor passou, por todo esse sofrimento. Mas em meio a todo esse sofrimento, nós também nos alegramos pela prova de amor que Ele nos deu e pela prova que Ele nos deu de que a morte vence a vida. Amém? Então vamos lá para o Salmo. Hoje as liturgias, a gente não tem muito o que falar. As liturgias, elas se falam por si só. Hoje é um dia de reflexão, um dia que a gente precisa entrar no nosso eu, como disse o Padre Santana ontem. Um minuto de silêncio para que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente reflita o que nós estamos fazendo. Amém? E o responsório de hoje é o Salmo 30 em diante. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em Vós minhas esperanças, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo. E salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiai. Vamos então para o Evangelho, né? Aclamação ao Evangelho. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte, pelo que o Senhor Deus o exaltou, em morte de cruz, e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de Cristo, segundo João. João capítulo 18, versículos de 1 a 19, 42. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas o traidor estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho.
É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Tomai-o vós mesmos. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entregou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximaram-se deles e diziam: Viva o rei dos judeus! Davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse-lhe aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam:
Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte sobre ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados perto da cruz de Jesus. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, e Armande, sua mãe, Maria de Cleófalas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja embebida em vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Todos os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tiraram da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram nem as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas a escondida por medo dos judeus, pediu a Pilato para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então Jesus veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite.
trouxe uns 30 quilos de perfume de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje não tem muita coisa a se dizer. Jesus, ele carregava a sua cruz para fora da cidade, né, em direção ao lugar do Calvário. E durante esse Calvário, tantos sofrimentos. Ele sofreu por nós. E esse Evangelho, ele é narrado tão assim, de forma tão clara, que a gente não tem muito o que falar desse Evangelho. A gente só deve meditar muito as palavras do dia de hoje. Muita oração no dia de hoje, né? E agradecer a Deus, agradecer a Jesus por ter dado sua vida, por ter perseverado, por ter sido fiel até o fim. Agradecer a Deus por ter estabelecido, agradecer a Jesus por ter novamente estabelecido a nossa união com Deus. Quando Deus criou Adão e Eva e eles pecaram, né? Rompeu-se essa relação entre o homem e Deus. Eles romperam quando eles pecaram. E a partir daí começou a existir o pecado original. E aí veio Jesus. Jesus veio para estabelecer essa aliança novamente. E Jesus, ele quis nascer de uma mulher. Ele quis ter uma mãe. Ele não precisava disso. Ele é Deus, mas ele quis. Ele quis ter uma mãe. E Maria foi a virgem escolhida para ser a mãe de Jesus. Jesus, ele quis ter uma família, né? Deus escolheu São José para ser o pai adotivo de Jesus. E nós, no dia de hoje, temos que agradecer muito a Jesus pelos ensinamentos que ele nos dá. O ensinamento de ter tido uma mãe, de ter tido um pai, de ter honrado o pai e a mãe. O ensinamento de ter sido fiel, de ter respeitado seus pais. E mesmo na hora da crucificação, na hora de maior sofrimento, Jesus, ele ainda tem forças para nos dar a sua mãe. Quando ele diz para o servo amado, João: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento, ele nos dá a sua mãe para que fosse a mãe de todas as nossas gerações, todas as gerações. Nossa Senhora, aos pés da cruz, eu fico imaginando o sofrimento dela, o sofrimento de Nossa Senhora, acompanhando, vendo seu filho ali sendo dilacerado, vendo seu filho sendo humilhado, sendo estraçalhado. Quando eu coloquei a música no começo, né, o trailer no notebook, vai passando. Vai doendo o coração de ver Jesus, vai doendo o coração de ver Nossa Senhora. A gente vai sentindo toda a angústia que ela sentiu do lado dele. Assim como a gente sente quando a gente acompanha o sofrimento de alguém da nossa casa, né? Eu que estou acompanhando todo o sofrimento da minha mãe esses dias, eu fico imaginando a dor que Nossa Senhora sentiu, a dor de Jesus, quanto sofrimento, quanto humilhação, quanto desprezo.
quanto ódio daquelas pessoas, quanto ódio no coração dessas pessoas. Por que fazer isso? Por que fazer isso com o ser humano, meu Deus? E hoje a gente vê que isso ainda acontece. E hoje a gente vê que ainda tem ser humano que tem a capacidade de fazer isso com o seu irmão. Então hoje é dia da gente pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se ainda hoje nós o traímos. Perdoa, Senhor, se hoje a gente não valoriza o teu ato redentor. Perdoa, Senhor. Ó poderosa cruz de Jesus, malhada pelo sangue do Cordeiro, entra no nosso coração, entra no coração dos que estão distantes da sua graça. E que essa Sexta-feira Santa seja um marco nas nossas vidas. Que essa Sexta-feira Santa traga para Deus todos os vossos filhos que estão perdidos. Perdoa, Senhor, todas as nossas ofensas que nós cometemos com o nosso próximo. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, principalmente quando a gente tem falta de fé na Santa Eucaristia. Perdoa, Senhor. Vem Jesus crucificado, vem em nosso socorro, em nossa falta de fé. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Hoje, Senhor, nós estamos aqui reunidos para te louvar, para te agradecer. Para te agradecer por esse ato, Senhor. Para te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Por esse amor infinito que o Senhor tem por nós. Mesmo nós sendo pecadores. Mesmo nós sendo pessoas que te traem. Quantas vezes, Senhor, a gente te trai. Quando a gente olha com indiferença para o nosso irmão. Quantas vezes, Senhor, a gente te trai. Quando a gente sente preguiça de ir à igreja. Quantas vezes a gente te trai. Quando a gente não acredita nesse teu ato. Perdão, Senhor. Perdão. Te peço perdão por mim e por todos aqueles que não creem. Jesus fez tudo isso. Há mais de 2000 anos essa história é contada. E muitos ainda não acreditam. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um. Eu me emociono, porque eu fico imaginando tudo o que ele passou, tudo que Nossa Senhora sofreu, tudo que aquelas pessoas que acreditavam nele sofreram. E hoje a gente só tem que pedir perdão. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão pelas vezes que eu desanimo. Perdão pelas vezes que eu tenho dúvidas na fé. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão por todos aqueles que no dia de hoje vão festejar achando que é um feriado. Hoje não é um feriado. Hoje é um dia santo. Hoje é um dia de oração. Eu lembro quando eu era criança que a gente morava na fazenda. Os nossos pais não deixavam a gente nem andar de bicicleta. A gente era criança, a gente não entendia, né? Mas eu lembro que a minha mãe falava: hoje não pode ficar cantando, não pode ficar dançando, não pode andar de bicicleta. Hoje o Cristo está morto. Hoje não é dia, né? Minha mãe não deixava a gente nem ouvir rádio, porque hoje era um dia extremamente de se voltar para Jesus. Todos os dias a gente tem que se voltar para Jesus. Mas hoje é um dia especial. Então, perdão, Senhor. Então fica aí o final da nossa live. Que todos nós possamos perseverar nesse dia.
não é fácil, mas a gente tem que fazer esse esforço. Olha o esforço que Jesus fez por nós. Então que hoje possamos nos voltar para dentro de nós. Será que nós não estamos traindo Jesus? A gente condena tanto Judas, mas será que nós também não traímos Jesus com os nossos atos, com as nossas palavras? Hoje é um dia de meditação, de reflexão. Amém? Lembrando a todos que ontem, às 9 horas começou a hora santa. Então, quem ainda não foi, ainda tem tempo de ir. A hora santa já começou agora às 6 horas e vai até às 3 horas da tarde, quando tem a adoração da cruz. Então, que todos possam ir uma horinha lá na hora santa, que todos nós possamos estar lá às 3 horas para adorar a cruz. Adorar a cruz. Muitas pessoas que não são católicas não entendem, o porquê a gente adora a cruz. Nós adoramos a cruz. Quando eu era mais jovem, eu sempre dou meu exemplo, Quando eu era mais novinha, eu pensava assim, eu não gosto da cruz, porque a cruz me lembra muito sofrimento. Mas aí a gente vai aprendendo e entendendo que a cruz, ela não mostra sofrimento. A cruz, ela nos mostra amor. Amor, porque naquela cruz Jesus derramou todo o seu sangue até ter apenas água, para mostrar para nós todo o seu amor. O amor de Jesus que é infinito por nós. Às vezes eu fico pensando como Jesus é maravilhoso, Amar tanto um ser humano, um ser que faz tanta coisa errada, um ser que é tão cruel com o seu próprio irmão, e mesmo assim Jesus nos ama, Jesus quer nos salvar. Então, vamos fazer esse gesto hoje, esse gesto que é tão pequenino, de ir lá na hora santa, quem ainda não foi, e de às 3 horas, irmos lá adorar a cruz. A cruz que nos mostra que a morte vence a vida. Jesus, ele veio para nos mostrar que a morte vence a vida. Que em Jesus nós podemos ter a vida eterna. Que em Jesus nós conseguimos a vida santa que a gente quer. Que essa vida aqui é só uma passagem. Amém? E às 3 horas a gente tem a adoração da cruz. Aí às 19 horas nós temos a procissão do Cristo morto. Amanhã nós temos a missa mais importante, que é a missa da ressurreição de Jesus. Amanhã é a mais importante. Tia Silvia, confirma para mim, acho que amanhã às 8 horas é a missa. A Kali mandou no meu celular, mas eu tô fazendo a live e eu não sei. Eu acho que é amanhã às 8, E depois no domingo, nas missas, a gente vai celebrar a Páscoa. A Páscoa. Porque em Cristo a morte vence a vida. Ah, isso mesmo, olha lá, amanhã a missa às 8, às 20 horas, Isso, Kali. Obrigada, Kali, pela correção. Às 20 horas, amanhã é a missa do Cristo vivo. Amanhã nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus, a missa mais importante do ano, e terminar o Tríduo Pascual. Então, que todos possam participar, porque como a Lau sempre diz, muitas pessoas falam, eu gosto de ouvir a live, eu gosto de ir no grupo de oração. Eu também gosto, gente, eu adoro ouvir as lives, eu adoro ir no grupo de oração, mas nada substitui a Santa Missa. A gente não pode esquecer que a Santa Missa é a oração mais importante. Somente lá na igreja a gente recebe Jesus Eucarístico. Somente na Santa Missa
a gente pode receber a Eucaristia. Lembrando que hoje não existe missa no mundo inteiro, mas nós temos a celebração da adoração da cruz às 3 horas, onde o padre distribui a Eucaristia, que já está benta do dia de ontem, que ontem ele já fez o ato de santificar eu sempre esqueço o nome, gente. Cali, me ajuda aí. Ele já consagrou todas as Eucaristias, então hoje nós vamos lá receber Jesus dentro de nós. Quando a gente recebe a Eucaristia, nós nos tornamos um sacrário vivo. Sacrário vivo. Então eu fico pensando assim, às vezes a pessoa quer tanto lá pôr a mão no sacrário para pedir uma graça, sendo que ela recebe a Eucaristia dentro dela. Dentro dela, a Eucaristia está dentro de nós, Jesus está vivo dentro de nós. Então que possamos participar de todas as celebrações dessa semana, essa semana que é tão importante. Amém? Peço a Deus que me conceda poder estar lá, conceda que a minha mãe fique bem, para que eu possa ir participar de tudo. E hoje nós vamos encerrar a live sem música, porque hoje é um dia de luto. Hoje é um dia de oração, de jejum. Lembrando que se você não quiser fazer o jejum total, ficar sem comer, que você coma uma comida simples, que você coma pouco, porque hoje é um dia triste. Eu sempre imagino assim, ó, se morrer meu pai ou minha mãe, eu vou ter vontade de ficar festejando e comendo? Então hoje é um dia de oração, de jejum e de reflexão. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Oi, Pri, que bom te ver aqui. Oh, meu amor, que alegria te ver aqui na live. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe o dia, abençoe a reflexão de cada um, para que a gente possa entender, que a gente não deve trair Jesus, como Judas traiu, que a gente possa entender os seus ensinamentos. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.